A importância do silêncio e da obediência na vida cristã. Você já considerou que, às vezes, Deus quer que você fique quieto? Que Ele pode estar chamando você para uma temporada de silêncio? Meus amigos, hoje exploraremos uma verdade desafiadora que pode transformar sua caminhada com Deus. O silêncio não apenas tem um grande valor, ele pode ser divino. Mas por que Deus iria querer que você ficasse em silêncio? Hoje, vamos descobrir o poder oculto de estar em silêncio em obediência e como isso pode aprofundar nossa fé. Além disso, faremos juntos uma oração poderosa no poderoso nome de Jesus. Então, convido você a assistir até o final e abrir seu coração para receber as bênçãos desta oração. Muitos de nós temos dificuldade em manter as coisas em segredo. Somos como outdoors ambulantes, falando das nossas próprias vidas. Fazemos anúncios diários, expondo cada detalhe. É como se não pudéssemos resistir a tuitar nossas escolhas de café da manhã ou compartilhar todos os nossos pensamentos e sentimentos nas mídias sociais. Mas e se Deus estivesse gentilmente tentando nos ensinar a arte do sagrado silêncio? Às vezes, meu amigo, Deus quer que nos afastemos do barulho e o encontremos no silêncio. Imagine ser como um trailer de filme de suspense que revela apenas o suficiente para intrigar, mas não toda a trama, ou como um espião em uma missão ultra-secreta, sabendo quando ficar em silêncio e apenas ouvir. Nesses momentos de silêncio, podemos ouvir Deus mais claramente e permitir que Ele trabalhe profundamente dentro de nós. Pense em um mergulhador habilidoso se preparando para um mergulho profundo. O mergulhador não fala constantemente sobre o mergulho ou explica cada movimento. Em vez disso, ele se concentra, respira calmamente e se prepara em concentração silenciosa para as profundezas à frente. Da mesma forma, Deus frequentemente nos chama para períodos de silêncio, nos preparando para profundezas espirituais que nunca experimentamos antes. Somos lembrados dessa sabedoria em Eclesiastes 3, versículos 1 e 7. Para tudo há uma ocasião certa, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Isso nos ensina que há um tempo divino em todas as coisas, incluindo quando falar e quando permanecer em silêncio. Abraçar esses momentos de silêncio pode nos ajudar a sintonizar a voz de Deus, permitindo que sua paz e orientação preencham nossos corações. Vamos valorizar essas temporadas de silêncio como oportunidades para nos aproximarmos dele e sermos renovados em sua presença. 1. A sabedoria dos segredos divinos. Em um mundo de compartilhamento excessivo, ficar em silêncio pode parecer estranho. Muitos de nós já estamos acostumados a contar a todos tudo sobre nossas vidas, mas Deus frequentemente nos chama para manter seus tesouros perto de nossos corações. Ele nos convida para um espaço sagrado de segredos compartilhados com Ele. Pense em Maria, a mãe de Jesus. Em Lucas 2, 19, a Escritura diz: "Mas Maria guardou todas essas coisas e ponderou sobre elas em seu coração." Às vezes, Deus nos dá insights ou promessas que não são para o consumo público. Estamos tão ansiosos para compartilhar cada bênção que esquecemos o poder da santa discrição. Guardar os segredos com Deus nos permite nutri-los no solo de nossos corações. É nesses momentos tranquilos de reflexão que nossa fé pode crescer profundamente. Manter-se agarrado à palavra de Deus também nos ajuda a praticar a paciência e a confiança. Quando imediatamente transmitimos tudo, podemos perder no processo de espera. Podemos pensar que nossas palavras farão as coisas acontecerem mais rápido, mas em silêncio reconhecemos que o tempo de Deus é perfeito. Aprendendo a esperar, seu plano de torna algo precioso. Provérbios 25, 2 nos diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Este versículo nos lembra que Deus se deleita em revelar segredos para seus filhos.
Às vezes, a coisa mais espiritual que podemos fazer é valorizar essas revelações. Manter os segredos de Deus em particular também pode ser um poderoso testemunho. Em um mundo onde todos estão competindo por atenção, sua silenciosa confiança se destaca. As pessoas percebem quando alguém se comporta com paz e segurança. Sua confiança silenciosa nas promessas de Deus pode falar mais alto do que qualquer anúncio. Lembre-se de José e seus sonhos. Ele aprendeu da maneira mais difícil que nem toda revelação precisa ser compartilhada imediatamente. Sua resistência silenciosa falou mais poderosamente do que qualquer ostentação prematura poderia ter. Guardar os segredos que Deus te mostrou também pode ser uma forma de proteção espiritual. Quando estamos animados com uma promessa, nosso instinto natural é contar a todos, mas às vezes Deus nos chama para manter as coisas em segredo para o nosso próprio bem. Como vemos em Gênesis 37, a história de José nos ensina a sabedoria do tempo e da discrição. Provérbios 13:3 aconselha: aquele que guarda a boca guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. A sabedoria em saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Deus pode estar chamando você para o silêncio para protegê-lo de oposição desnecessária ou desânimo. Quantas vezes compartilhamos algo prematuramente apenas para enfrentar a dúvida ou crítica? Mateus 7:6 adverte: não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão e, aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. No silêncio, damos tempo às palavras de Deus para criar raízes em nossos corações. Isso não significa que nunca compartilhamos o que Deus está fazendo, mas significa que escolhemos cuidadosamente quando e com quem compartilhar, guiados pelo Espírito Santo. Guardar os segredos de Deus também pode ser um presente para outros. Às vezes, as pessoas não precisam saber todos os detalhes da nossa jornada espiritual. Elas só precisam ver o fruto do que Deus está fazendo em nossas vidas. Noé trabalhou na arca por anos antes do dilúvio vir. Imagine se ele tivesse passado todo o seu tempo explicando em vez de se preparar. Praticar a santa discrição pode nos ajudar a nos tornarmos melhores administradores das revelações de Deus, pois nos permite focar totalmente no que Ele está dizendo em vez das reações dos outros. Esse tipo de obediência atenta é um ato de amor para com Deus. Mostra a Ele que valorizamos suas palavras e confiamos em seu tempo. Guardar os segredos de Deus para você também pode ser um momento de profundo crescimento espiritual. Quando mantemos as coisas entre nós e Deus, muitas vezes nos tornamos mais conscientes de seu trabalho em nossas vidas. Isso pode levar a um relacionamento mais íntimo com Ele, pois compartilhamos momentos privados de revelação. O Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará sua aliança. No silêncio, criamos espaço para esse tipo de comunhão profunda e transformadora com Deus. Permitimos que suas palavras nos moldem de dentro para fora. Isso pode ser desafiador, mas é essencial para a verdadeira maturidade espiritual. Lembre-se, meus amigos, manter o segredo de Deus não significa ser inativo. Não é sobre não fazer nada, mas sobre nutrir o que Deus plantou em segredo. No silêncio, a fé cresce, o caráter é formado e os destinos são moldados, tudo sem uma única palavra sendo falada aos outros. Então, desafio você hoje a abraçar o poder da santa discrição. Reserve um tempo todos os dias para refletir sobre as palavras de Deus em seu coração. Você pode se surpreender com o quão profundamente Ele trabalha quando você fica em silêncio. 2. A força da obediência silenciosa. Meus queridos amigos, muitas vezes pensamos na obediência como uma ação que tomamos, mas às vezes a obediência mais poderosa está no que não fazemos ou dizemos. Deus pode nos chamar para ficar em silêncio sobre sua obra em nossas vidas por uma temporada. Essa obediência silenciosa pode ser um profundo ato de fé e confiança. Pense na história de Zacarias em Lucas 1. Quando ele duvidou da mensagem do anjo,
Ele ficou mudo até João nascer. Seus meses silenciosos se tornaram um poderoso testemunho da fidelidade de Deus. Às vezes, nosso silêncio permite que a obra de Deus fale por si mesma. Muitas vezes somos tentados a explicar, defender ou promover o que Deus está fazendo. Sim, haverá momentos em que Deus nos chamará para compartilhar e testemunhar suas obras, mas é crucial discernir quando esse momento é certo. Há sabedoria em esperar e deixar o plano de Deus se desenrolar na íntegra antes de anunciá-lo ao mundo. Deus conhece o coração humano e, em sua sabedoria, pode nos instruir a permanecer em silêncio até que o tempo seja perfeito. Obedecer em silêncio requer uma confiança profunda no plano de Deus. Significa reconhecer que seu tempo é melhor do que o nosso, que suas maneiras são mais altas que as nossas. Quando obedecemos em silêncio, também nos protegemos do orgulho e da autopromoção. Em vez de buscar o reconhecimento das pessoas, permanecemos ancorados em nossa relação com Deus. Isso nos ajuda a manter a humildade e a focar no que realmente importa: glorificar a Deus, não a nós mesmos. Há um grande poder em simplesmente confiar em Deus para cumprir suas promessas em seu tempo. Às vezes, o inimigo tentará nos tentar a falar fora de hora, a compartilhar prematuramente, mas quando nos mantemos firmes em obediência silenciosa, resistimos a essas tentações e fortalecemos nossa fé. Isaías 30:15 nos lembra que na tranquilidade e confiança está a vossa força. Às vezes, nossa maior força vem de nosso silêncio. O exemplo de Jesus também nos ensina o valor da obediência silenciosa. Em muitas ocasiões, ele escolheu não responder ou defender a si mesmo, confiando plenamente no Pai. Em 1 Pedro 2:23, lemos: quando insultado, não retribuiu com insultos; quando sofreu, não ameaçou, mas entregou-se àquele que julga com justiça. Jesus sabia que o silêncio podia ser uma expressão de confiança em Deus, uma forma de deixar que a vontade do Pai prevalecesse. Em nossa vida cotidiana, isso pode significar resistir à tentação de justificar nossas ações, de responder a críticas ou de tentar provar nosso valor para os outros. Quando escolhemos obedecer em silêncio, estamos demonstrando que confiamos na justiça e na providência de Deus. Também estamos abrindo espaço para que Deus opere em nossas vidas sem interferência. Quando falamos muito, podemos, sem querer, obstruir a obra que Deus está fazendo em nossos corações e nas situações ao nosso redor. Lembre-se, meu amigo, que o silêncio pode ser uma poderosa ferramenta de crescimento espiritual. Ele nos permite refletir profundamente sobre nossas motivações, examinar nossas vidas à luz da palavra de Deus e ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo. Em momentos de obediência silenciosa, Deus frequentemente trabalha em nós de maneiras que nunca imaginamos. Ele nos molda, nos fortalece e nos prepara para os planos que Ele tem para nós. Se você se encontra em uma temporada em que Deus o chamou para o silêncio, não desanime. Veja isso como uma oportunidade de aprofundar sua fé, de crescer em intimidade com Deus e de confiar completamente nele. O Salmo 46:10 nos exorta a ficar quieto e saber que eu sou Deus. É no silêncio que muitas vezes encontramos a verdadeira paz e força que vem de conhecer e confiar em Deus. 3. O poder dos segredos sagrados. Finalmente, vamos falar sobre o poder dos segredos sagrados. Quando Deus compartilha algo profundamente íntimo com você, Ele está convidando você para uma relação ainda mais próxima com Ele. Nem todas as revelações são para serem compartilhadas. Às vezes, Deus quer que mantenhamos algo entre nós e Ele, criando um vínculo especial que fortalece nossa fé e confiança nele. Manter segredos sagrados pode ser um ato de adoração. Significa dizer a Deus: eu confio em Ti o suficiente para guardar isso em meu coração, para esperar o tempo certo, para permitir que Tu sejas glorificado, não eu. Esses segredos sagrados criam um espaço onde nossa fé pode crescer de maneira profunda e pessoal.
Eles nos dão a oportunidade de meditar sobre o que Deus está fazendo, de permitir que suas palavras e promessas criem raízes em nossas vidas, e de esperar pacientemente pelo tempo de Deus. A intimidade que desenvolvemos com Deus quando guardamos segredos sagrados é inestimável. Em Mateus 6,6, Jesus nos ensina a orar em segredo, dizendo: "Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto, o recompensará." Há uma profundidade especial em nossa relação com Deus que só pode ser encontrada na privacidade de momentos sagrados. Guardar esses segredos também pode nos proteger do orgulho. Quando mantemos as promessas e revelações de Deus em segredo, resistimos à tentação de nos vangloriar ou buscar aprovação humana. Em vez disso, focamos em agradar a Deus e em permitir que sua vontade seja feita. É um lembrete constante de que estamos aqui para glorificar a Ele, não a nós mesmos. Além disso, guardar segredos sagrados pode ser uma maneira de honrar a santidade de nossa relação com Deus. Nem tudo o que Deus compartilha conosco é para ser divulgado ao mundo. Alguns momentos são tão preciosos que devem ser mantidos entre nós e Ele. Esses momentos criam uma conexão única e pessoal com o Criador, algo que ninguém mais pode tirar de nós. Essa prática de guardar segredos sagrados pode transformar sua vida espiritual. Você começará a ver Deus de maneiras que nunca viu antes, a experimentar uma paz que vai além do entendimento, e a desenvolver uma confiança inabalável no tempo e nos planos de Deus. Esses segredos sagrados são como tesouros escondidos que Deus nos dá para nos lembrar de seu amor e fidelidade. Lembre-se de que, às vezes, a espera silenciosa é onde a maior parte do crescimento acontece. Quando guardamos esses segredos em nossos corações, estamos permitindo que Deus trabalhe em nós e por meio de nós de maneiras que só Ele pode. E quando o tempo certo chegar, Deus revelará sua obra em sua vida de uma forma que glorificará a Ele de maneira grandiosa. Conclusão e oração. Meus queridos amigos, o silêncio pode ser difícil, especialmente em um mundo que valoriza a constante comunicação e compartilhamento. Mas lembre-se de que, no silêncio, há poder, força e sabedoria. Deus nos chama ao silêncio para nos preparar, para nos proteger e para nos aprofundar em nossa relação com Ele. Quando obedecemos a esse chamado, permitimos que Ele trabalhe em nossas vidas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Vamos abraçar o silêncio como um presente de Deus, um espaço sagrado onde podemos encontrar paz, força e sabedoria. Que possamos aprender a valorizar os segredos divinos, a obedecer em silêncio, e a confiar plenamente no tempo e nos planos de Deus. Agora, eu gostaria de orar com você. Pai Celestial, obrigado pelo dom do silêncio. Perdoe-me pelas vezes que falei quando deveria ter ficado quieto. Ensina-me a arte da obediência silenciosa e dá-me sabedoria para discernir quando falar e quando ficar em silêncio. Ajude-me a confiar em seu tempo e a encontrar minha segurança em Ti. Proteja-me do inimigo e guarde meu coração contra a impaciência. Que eu possa crescer em intimidade contigo e que as bênçãos do silêncio sagrado transformem minha vida. Que eu seja capaz de valorizar os segredos que compartilhas comigo e esperar pacientemente pelo seu tempo perfeito. Em nome de Jesus, amém.